Terceiro ano, vamos fazer a nossa correção de geografia e já vamos para a aula de hoje, tá? O conteúdo de hoje. Abra o livro de vocês na página 276. Nós vamos corrigir o exercício do conteúdo onde nós falamos sobre o quê? Sobre os recursos naturais, né? E sobre a utilização. Como que nós usamos esses recursos? Lembra que nós falamos lá? Nós utilizamos a água, por exemplo, que é um recurso natural, nós usamos para alimentação. Nós utilizamos a água como um meio para o barco, por exemplo, nos rios para poder pescar, né? A água para poder estar irrigando o solo e para estar na indústria, por exemplo, lavando as frutas e tudo. Nós então vimos aí geralmente os recursos, principalmente da água, que nós utilizamos muito, né? E aí o exercício trouxe pra gente o seguinte, olha. Observe as fotografias a seguir. Depois, escreva o nome do recurso natural que eles representam e 2 elementos de como eles podem ser utilizados pelo ser humano. Por exemplo, aqui nós aprendemos que nós temos vários recursos. Vamos revisar aí? Nós temos a água, mas nós temos também o solo, né? Nós temos o ar, nós temos a vegetação e nós temos o sol, né? E aí nós aprendemos, por exemplo, que o ar é essencial para que nós possamos ter vida, né? Que quando ele se movimenta, ele produz o vento, né? Onde nós sentimos. O solo é onde nós pisamos, é onde as plantas se desenvolvem, né? Então a gente vê que ele é muito importante e é ali onde os alimentos, onde a gente também obtém os alimentos, não é? O sol é de extrema importância para qualquer ser vivo, né? Para nós, para as plantas, para os animais. Então nós aprendemos que esses são os recursos naturais que nós temos, né? Nós falamos sobre recursos que nós utilizamos muito, que é a água, que é um dos que a gente mais utiliza como recurso, né? Pra gente mesmo. E aí aqui nessa imagem ele trouxe o seguinte, ele trouxe um recurso natural e nós vamos escrever qual recurso é esse e como que nós utilizamos esse recurso. Então vamos lá, olha. O primeiro recurso aí, ele é o que? Ele é uma vegetação, não é isso? Uma formação de vegetais, né? Ou vegetação, você pode colocar, ou formação de vegetais. E para que, como que nós utilizamos, né? Ele pode ser utilizado na produção de quê? De móveis, de papéis, de lápis. Né? Aqui no caso, eles estão mostrando esses vegetais aí, que quando a gente tem o solo e tem os vegetais que crescem nesse solo, como que nós utilizamos ele, por exemplo, as árvores, para fazer móveis, para fazer papel, não é? Para fazer lápis, são os vegetais, as árvores, são usadas para esse intuito. Então, é um dos recursos que nós utilizamos, tá? Então, primeiro você vai colocar vegetação e nós usamos para isso, para fazer lápis, móveis, ok? O segundo aí é a água. Nós já aprendemos como que nós utilizamos a água, né? Então, uma das sugestões é que ela pode ser utilizada em quê? Em atividades agrícolas, ela pode ser usada na indústria, né? Lembra que nós falamos que na indústria ela pode estar lavando as frutas, preparando, nas pecuárias, nas casas, né? Nas indústrias, no recurso doméstico, né? Nós utilizamos água para fazer a comida, para limpar a casa, tudo nós utilizamos dessa forma, né? E a terceira imagem aí, nós temos o solo, né? Que é diferente da vegetação. A vegetação, ela já cresceu, aqui ela já está formada. Então aqui nós temos as árvores e nós temos aqui os troncos das árvores, a madeira que é utilizada para fazer os móveis, tá? Então essa é a diferença. O solo, para que nós utilizamos o solo? Para produção de tijolo, produção de cerâmica, canecas, tigelas, pratos, tá bom? Então aqui nós temos tudo isso. É utilizado dessa forma também o solo, tá? E aí, desenhe o recurso natural utilizado em seu dia a dia e depois escreva o nome do recurso e a sua utilização. Aí isso aqui vocês vão fazer e eu vou corrigir depois, quando eu pegar o livro de vocês, tá? Deu para entender direitinho em relação aos recursos, tá? Os recursos naturais
e como que nós utilizamos esses recursos, tá? Qualquer dúvida que tiver ficado em relação a isso, vocês podem me chamar, tá? Uma maneira legal de vocês fazerem uma revisão é lendo novamente aqui, ó, esse conteúdo aqui, ó, na página 270, dá uma lidinha lá e revisa o exercício na página 272, que você vai estar refrescando a sua memória quanto a isso aí, tá bom? E aí hoje então nós vamos falar sobre os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis, tá? Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. Acompanha comigo a leitura e eu vou lendo e vou explicando, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo já tem esse vídeo. Ah, não, tá tranquilo, 5 minutos. Então vamos lá. Olha só. Recursos naturais renováveis. Alguns elementos naturais, como a água e a vegetação, após serem utilizados pelo ser humano, podem ser repostos espontaneamente pela própria natureza ao longo do tempo. Esses elementos são chamados de recursos naturais renováveis, né? Por exemplo, aqui nessa imagem você tem a imagem de um rio, né? Nós temos a vegetação aqui do lado e nós temos o rio. Aí aqui está escrito o seguinte, olha, muitos rios brasileiros são utilizados para o abastecimento de água de município. Aqui o Rio Paraíba do Sul, retratado nessa fotografia, por exemplo, ele abastece o município de Guararema, estado de São Paulo, tá? Aqui está escrito assim, olha, no entanto, a natureza só é capaz de renovar esses recursos se as condições do ambiente forem adequadas. Em caso de exploração intensa de um determinado recurso, sem que o meio ambiente tenha condições de se recuperar naturalmente, o recurso explorado se tornará escasso. Então, quando a gente fala de recurso natural renovado, por exemplo, como a água, né? Aqui eles trouxeram exemplos da água pra gente e a vegetação, porque, por exemplo, se alguém vai lá e corta uma árvore para pegar aquela madeira e fazer um móvel, fazer borracha, fazer lápis, fazer essas, tudo que a gente pode fazer com vegetal, no caso, né? Papel. Vamos supor que essa árvore foi cortada. Mas se foi cortada uma quantidade que pode ser cortada, que pode ser utilizada, não tem problema. Vai cortar, a árvore vai crescer novamente, né? Pode ser plantada em outro lugar. E aí são renováveis. À medida que vai cortando em um lugar, cresce em outro, ok? A água é a mesma coisa. Utiliza a água para abastecer algum município. Mas se as pessoas não utilizarem esse recurso da maneira correta, por exemplo, usar a água de maneira indevida, pegar os recursos, por exemplo, dos vegetais, cortar as árvores, muita árvore, não plantar outras, por exemplo, não vai dar tempo de outras crescerem, né? Então, o ser humano, nós temos que saber utilizar esses recursos para que esses que são renováveis possam sim realmente serem renovados. Porque se a gente não usar da maneira correta, eles não vão ser renovados, ok? Então é isso aqui que o livro trouxe pra gente. O recurso, olha aqui, ó. Vamos ler aqui de novo. Em caso de exploração intensa, ou seja, nós não fizermos a exploração de maneira adequada, correta, de um determinado recurso, sem que o meio ambiente tenha condições de se recuperar, por exemplo, se nós cortamos as árvores e não damos condições para que outras cresçam, né, e tudo, então nós estamos usando indevidamente. Então não vai ter como esse recurso se renovar, tá bom? É isso que nós estamos aprendendo aqui. Aqui, ó, tá escrito o seguinte, ó, os recursos naturais renováveis poderão se esgotar ao longo do tempo caso o ser humano não controle a sua exploração, certo? E aí, ainda falando sobre recursos naturais, agora nós vamos falar sobre recursos naturais não renováveis, que são que não se renovam, tá? Vamos ler comigo aqui, ó. Na natureza, também existem elementos que levam centenas de milhões de anos para se recomporem novamente. Por se formarem em um período de tempo muito maior do que o tempo de vida do ser humano, esses elementos são chamados de recursos naturais não renováveis, tá? Esses recursos podem se esgotar se forem explorados sem controle pelo ser humano, pois a natureza não consegue fazer
sua reposição rapidamente, tá? Entre os recursos naturais não renováveis, nós podemos citar o que? Olha, o ferro, a prata, o ouro, o carvão mineral, o petróleo. Observe o exemplo a seguir. Olha, o petróleo é um recurso natural não renovável, pois leva aproximadamente, olha só, 250 milhões de anos para se formar. É muito tempo, não é verdade? Muitos produtos são fabricados com base no petróleo e é intensamente utilizado em nosso dia a dia. Podemos citar a gasolina e o óleo diesel, que abastecem automóveis, tá? Do petróleo também são produzidos alguns tipos de plásticos com que se fabricam copos, tá? Brinquedos e outros objetos. A fotografia abaixo retrata uma plataforma de extração de petróleo no Golfo da Tailândia. Então, o que nós entendemos aqui? Que existem os recursos naturais renováveis, que são aqueles que a gente utiliza, mas se utiliza da maneira adequada, ele se renova, fica tudo tranquilo. E existem aqueles que não são renováveis. Por quê? Porque são recursos que levam muito tempo para surgir, para se formar, ok? Um dos exemplos que eles trouxeram aqui para nós foi o petróleo, né? O petróleo, ele leva mais ou menos 250 milhões de anos para se formar. Então é muito tempo, nós não vivemos isso tudo, na verdade? Então, ele não é renovável. Então tem que saber usar, né? Tem que saber utilizar esse recurso, né? E aqui nós entendemos e aprendemos que o petróleo, ele é responsável primeiro pelo abastecimento dos automóveis, né? Com óleo diesel, com a gasolina, e também com a produção de alguns plásticos, né, como copos, por exemplo, né, brinquedos e outros objetos. Então, é interessante a gente entender que todo recurso nós podemos utilizar, mas nós temos que utilizar da maneira correta para que nós não possamos, para que nós não venhamos a ficar sem esse recurso, ok? Então, tem que usar da maneira correta. Então, nós aprendemos hoje que são recursos naturais renováveis e o que são não renováveis, tá? E aí você vai fazer para mim a atividade na página 280 e 281, tá bom? Página 280 e 281. Eu acredito que vocês não tenham ficado com dúvida. Qualquer dúvida em relação a esses recursos, vocês podem me mandar mensagem lá no grupo que eu vou estar ajudando vocês, tá? Se não quiser mandar no grupo, pode me chamar no privado, pode ligar. Se quiser que a gente faça uma chamada de vídeo, a gente faz. E aí vai dar tudo certo, tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Beijos pra vocês e até amanhã.